Olá, meus amigos. Eu quero tratar com vocês, nesta oportunidade, sobre o tema da guerra cultural e da guerra espiritual. Parece que são duas guerras diferentes, mas, na verdade, trata-se da mesma guerra. Acontece que guerra cultural é o fenômeno que é explicado pelos estudiosos, por filósofos, por, por aqueles que se ocupam com os eventos, com os acontecimentos, com os entrechoques de conceitos, de ideologias nesse tempo. E guerra espiritual está muito mais voltada para o contexto bem religioso, bem cristão, muito mais voltado para aqueles que já estão familiarizados com a vida cristã, as pessoas que a gente pode chamar de convertidas. Mas, na verdade, não se pode falar de guerra cultural sem falar de guerra espiritual e nem se fala de guerra espiritual sem se falar de guerra cultural. Muito embora, para muitas pessoas, o que eu estou falando agora parece ser uma heresia, parece ser algo estúpido ou uma novidade absurda até, mas eu justifico isso da seguinte maneira, porque o que é a guerra espiritual, senão uma guerra de conceitos, uma guerra entre conceitos, os conceitos mundanos contra os conceitos cristãos. O que é a guerra espiritual, senão uma luta, um entrechoque, um conflito entre preceitos morais cristãos e princípios morais ou amorais ou imorais não cristãos? É o entrechoque, é, na verdade, o conflito. E isso tudo ocorre no campo da mente. Princípios morais cristãos sofrem constantemente o bombardeio dos estímulos ideológicos do mundo profano, desse mundo contaminado, do mundo pervertido. Então, o cristão, ele trava uma batalha não é só espiritual, como se fosse um enfrentamento direto com Satanás ou com os demônios, né? Lutando e decretando palavras de ordem, exorcizando o diabo na mente, né? Diante de uma tentação, seja ela uma imaginária ou algo físico que esteja diante dele. Não, a grande batalha é uma batalha de conceitos, porque se você está cobiçando algo, estou baseado no texto de Tiago, capítulo 1, lá, quando diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você está sendo tentado pela sua cobiça, você está cobiçando, desejando algo, você está lidando com conceitos, você está lidando com princípios morais ou amorais. Está havendo, certamente, um conflito de ideias, né? Um conflito de ideologias, ou de ideologia, ou de uma ideologia contra as suas convicções espirituais. Então, isso é guerra espiritual, isso é guerra cultural. E aí, a guerra cultural, o que é? Guerra cultural é uma guerra, é um conflito de conceitos também. Guerra cultural é um conflito de ideias, tá? No campo das ideias. E eu colocaria aqui as ideologias hoje, né? Hoje, falando do nosso tempo, colocaria as ideologias como as mais ferrenhas armas que Satanás usa para combater o cristianismo, para combater a fé cristã, para perverter a fé cristã, para destruir a fé cristã, para neutralizar a fé cristã na vida do cristão. Então, por isso que eu digo que não se pode falar de guerra espiritual sem falar de guerra cultural e não se pode falar de guerra cultural sem falar de guerra espiritual. Ambas estão associadíssimas, elas estão amalgamadas. As mais ferrenhas batalhas que travamos nesse conflito de conceitos, entre os conceitos mundanos e os conceitos da palavra de Deus, que nós aprendemos na palavra, que pautam os nossos conceitos, os nossos comportamentos, que são os estímulos dos nossos comportamentos, que formam a estrutura dos nossos comportamentos. Tá? Então,
pode até acontecer de termos um embate direto com um espírito maligno que venha tentar fazer algo contra nós. Porém, no dia a dia, a batalha é travada nesse campo, no campo das ideias, no campo dos conceitos, no campo de costumes. Né? Quando eu falo de costumes, eu estou falando daquilo que é moral, tá? De moralidade, porque mores, né? Moral está relacionado a costumes. E aí, por favor, me entenda, costume no sentido de comportamento, de atitudes comportamentais que estão muito relacionadas aos procedimentos éticos e morais, morais com ética, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é justo, que é injusto, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Tá? Então, nós travamos diariamente a batalha espiritual que ela tem consigo a batalha cultural. Tá? Eu repito aqui, batalha cultural é muito mais falada no mundo secular, nos livros, nas abordagens filosóficas sobre esse embate de ideias, o embate de ideologias. Tá? Mas no ambiente espiritual, no ambiente da vida cristã, esse embate está constante. Vejam, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Exemplos, né, do momento. Por exemplo, ideologia de gênero. Ideologia de gênero nada mais, nada menos é do que um conjunto de propostas filosóficas, tá, que te induzem a comportamentos na área sexual ou assexual, porque na ideologia de gênero existe também o comportamento assexual. Tá? Então, a ideologia, ela induz, ela produz comportamentos, ela produz atitudes comportamentais, certo? E essas atitudes comportamentais, elas estão contrárias à palavra de Deus ou podem ser favoráveis àquilo que é ensinado na palavra de Deus, certo? Tá? Então, o que nós temos na ideologia de gênero que está muito em voga nesse momento, assim, no Brasil, no mundo? Né? Nós temos, então, uma proposta filosófica. Por quê? A ideologia de gênero ela é centrada em filosofia. Quem é o pai? Quem é onde está vamos dizer assim, a matriz filosófica da ideologia de gênero está em Jean-Paul Sartre, quando disse que o ser humano não nasce projetado para ser, por exemplo, para ser homem ou para ser mulher. Né? Não nasce projetado com uma identidade já fixa, vamos dizer assim. Seja ela a identidade de sexual, né? A identidade para os seus relacionamentos, identidade de intelectual, etc. Ele vai se construir, né? Ele vai construir suas identidades ao longo de um processo sociocultural. Nesse processo sociocultural, vai haver um entrechoque, né, de existências, né, de existências desse indivíduo com os outros indivíduos que estão ali com ele, né, que ele já encontra, ou os que são seus contemporâneos, e nesse entrechoque de existências vai então surgir a identidade, ou vão surgir as suas identidades. E nesse caso, a ideologia de gênero ela está linkada nesse princípio filosófico de Jean-Paul Sartre. Mas por que ele não acredita que o ser humano foi projetado para exercer suas identidades características biológicas, fisiológicas, etc. Psicológicas, vamos dizer. Por quê? Porque ele não cria em Deus, ele era ateu. Né? Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que não existe nada além do ser humano, nem antes, nem durante e nem depois de sua existência. Então, por isso que
segundo a concepção de Jean-Paul Sartre, o ser humano não nasce projetado. Ele vai se construindo, repito, ele vai se montando. Tá? Então, vamos aqui dar um exemplo. Eu nasci com aspecto masculino, órgãos masculinos, com todo estereótipo e fenótipo masculino. No entanto, na proposta, na matriz filosófica de Jean-Paul Sartre, a ideologia de gênero vai dizer que eu posso desenvolver uma feminilidade mesmo tendo corpo, mesmo tendo fenótipo e estereótipo de homem. Eu posso ser uma mulher, eu posso me transmutar, eu posso ter comportamentos femininos, eu posso ter atitudes femininas. Então vejam que ideologia gera comportamentos, viu, gente? Tá? Por isso que esse troço é tão perigoso, é tão nefasto para o ser humano. Tá? Outro exemplo que eu quero citar aqui é, por exemplo, a ideologia, a proposta ideológica de Jean-Jacques Rousseau no Mito do Bom Selvagem. No Mito do Bom Selvagem, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o ser humano nasce bom e ele é corrompido pela sociedade. Isso contrasta com a Bíblia Sagrada. Isso contrasta até com o próprio Jean-Jacques Rousseau. Né? Vamos lá para Jean-Jacques Rousseau. Ele, com menos de um ano, sua mãe morreu. Nos primeiros anos de sua infância, seu pai o abandonou. E ele não se tornou um delinquente. Ele não se tornou um fora da lei. Pelo contrário, Jean-Jacques Rousseau se tornou Jean-Jacques Rousseau. Deixou um legado de intelectualidade, um legado positivo, falando do aspecto humano, né? Ele deixou um legado positivo. Pedagogia, filosofia, sociologia, por exemplo, fazem menção dele. E a psicologia também, claro. Né? Então, a teoria dele, o mito do bom selvagem, contradiz com a própria vida de Jean-Jacques Rousseau. Né? E o que essa ideologia, o que essa proposta ideológica ela traz para nós hoje? Ela é matriz de quê? De que comportamento? Do comportamento que glamoriza o delinquente. Tá? Vejam, por exemplo, o caso do Lázaro, que é o caso mais recente, agora em 2021. Tem uma torcida, né, a favor de Lázaro. Tem políticos, tem artistas, tem gente, professores de linha progressista, marxista, né, que questionam a justiça contra o Lázaro. Né? Ou seja, Lázaro era um bom selvagem. A mãe dele, parentes ali próximos, esposa, dizem, ele era um bom filho, dava flor no Dia das Mães, ele era um bom marido, um bom pai. Sim, mas ele matou, estuprou, matou a sangue frio. E isso, né? Isso aí quer dizer que é aprovado? A gente vai aplaudir? A gente vai considerar? Uma certa política, uma jovem política, não sei se é deputada ou vereadora, chegou a usar absurdos, né? E mais uma delas foi assim: executaram Lázaro sem ouvi-lo. Ele trocou tiros com a polícia, ele estava foragido, ele estava hostil, resistindo à prisão, né? Não se entregou em momento algum. Então, a polícia está ali para exercer o seu papel. Mas o que nós temos? Nós temos a glamorização do criminoso, a glamorização do ladrão, do assassino, do estuprador. E não é só esse caso, não. Nós temos outros casos que poderíamos citar aqui, eu não vou me alongar, né, de elogio ao delinquente. Tá? Ou seja, essa ideologia, ela hoje está muito presente. O bom selvagem, ele hoje está muito presente. É glorificado o ladrão, o assaltante, por exemplo, o bom ladrão. Nós temos um bom ladrão no Brasil, por exemplo. Nós temos um bom ladrão, né, que promove
grandes escândalos financeiros, por exemplo, no erário público, é condenado várias vezes, mas tem toda uma torcida a favor da sua absolvição. E tem também gente nas esferas de poder que tem a mesma mentalidade e aí acaba glamorizando o bom ladrão, o bom assaltante, né? E aí a gente fica assistindo esse espetáculo bem estranho, né? Para nós que temos uma outra mentalidade. As pessoas contaminadas por essas ideologias, elas não veem dessa forma, né? A moral, a ética, ela está invertida, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, a atração de adultos por crianças. Não vou citar o nome aqui, tá? Não vou falar o nome, porque o nome aqui, o substantivo, ele pode fazer essa live aqui cair. Então, a atração de adultos por crianças, por bebês, inclusive, por crianças, ela já está começando a ser aprovada, né? Está começando a ser tratada como algo normal. E qual é o objetivo final das ideologias? Eu estou me referindo especificamente às ideologias, que são conjuntos de ideias, conjuntos de conceitos que vão gerar comportamentos, e esses comportamentos vão produzir cultura, gente. Tá? Porque o que é cultura? A cultura é o conjunto de atitudes, de comportamentos, de costumes que uma determinada sociedade adquire e passa a viver isso, né? Passa a praticar isso. Tá? Então, as ideologias elas são fundamentais na produção de comportamentos e que finalmente vão gerar cultura. Tá? Cultura é esse conjunto, então, de comportamentos oriundos das ideologias. Então, eu poderia citar aqui para vocês outras ideologias que são muito presentes hoje, fundamentos para a formação de culturas, de comportamentos e culturas. Isso está intrinsecamente ligado com a batalha espiritual. Por quê? Porque na batalha espiritual nós travamos um conflito com esses conceitos que são contrários à palavra de Deus, como, por exemplo, o conceito do bom selvagem, o conceito da ideologia de gênero é contrário à palavra de Deus, é contrário à Bíblia Sagrada, é contrário aos ensinamentos da Escritura Sagrada. Então, nós não podemos aceitar. No entanto, eles estão aí. É um bombardeio incessante desses estímulos, para que a gente glamorize o criminoso, para que a gente divinifique o bom selvagem, o delinquente. Não, mas ele roubou, mas ele ajudou pessoas. Não, ele fez um estrago, né, trilionário no Brasil, mas ele ajudou muita gente. E aí? Né? A gente sabe também, por exemplo, eu já estive no Rio de Janeiro conversando, né, com as pessoas, já estive, inclusive, nos locais, né, nesses ambientes, né, das favelas, dos morros, e a gente conversa com as pessoas. Né? Então, os traficantes, eles fazem o bem, gente. Eles ajudam as pessoas, eles dão cesta básica para o povo. Eles também têm uma moral própria, uma ética própria, e que a população aplaude. A população se torna refém, evidentemente, deles, claro, e eles têm uma forma de subverter, né? De subverter a moral cristã nas pessoas, vamos dizer assim, né? Mesmo que elas não sejam convertidas, mas eles conseguem conquistar, porque eles também fazem o bem, mas eles são traficantes, eles têm práticas de fora da lei, de delinquência. Então, é isso que eu estou querendo explicar para você. Tá? Nós, por exemplo, na batalha espiritual, nós travamos uma guerra contra conceitos. Tá? Conceitos pecaminosos, conceitos que colidem frontalmente com os princípios da palavra de Deus, que não combinam. Então, por exemplo, eu vou citar aqui, ideologia de gênero é conceito que não combina, é conceito e comportamento que não combina com conceitos e comportamentos cristãos. A ideia, a proposta do bom selvagem, né, de glamorizar o criminoso, né, de exaltar o bom ladrão,
o bom assaltante, né? O corrupto bonzinho, o corrupto generoso, tá? Que isso também não existe, né, gente? É um sofisma, é um engano, é uma ilusão, né? E nós temos também, por exemplo, a liberação de drogas, que está dentro do Bom Selvagem também, está dentro aí dessa proposta do Bom Selvagem, mas tem outras ideologias que estão por trás de tudo isso, né? Nós temos a questão do aborto indiscriminado, né? O aborto pelo aborto, simplesmente, tá? Nós temos essas propostas, elas confrontam com o Evangelho e nós não temos não podemos aceitá-las. Nós convivemos com as pessoas, nós convivemos com os seres humanos de todas as tendências, de todas as vertentes comportamentais, né? Nós convivemos respeitosamente com o indivíduo, mas não podemos assimilar esses conceitos, porque eles são contrários àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Assim também existem conceitos relacionados à própria religiosidade, à própria prática da o culto a ídolos, o culto a ídolos que nós vemos na Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, nós não podemos nos conformar a isso, não podemos aceitar isso, certo? Então, eu estou citando aqui alguns exemplos, nós poderíamos aqui estender um monte de outros exemplos relacionados a essa questão dessa guerra conceitual, essa guerra de conceitos, essa guerra de costumes, de ideias e costumes. Centralizar nas ideologias, basicamente, muito diretamente nas ideologias. Por quê? Porque eu quero chegar na ideologia mais nefasta dos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, né? Do século XX para cá, que ela já completou 100 anos, né? Ela é um pouquinho mais para trás de 100 anos. Tá? É o marxismo. O marxismo ele é hoje a ideologia mais nefasta. Por quê? Porque o marxismo ele reúne uma gama, um número considerável de ideologias. Né? O marxismo é uma grande ideologia, uma ideologia matriz que reúne em si várias outras ideologias, né? Congrega ideologias dos diferentes matizes, ideologias na questão econômica, ideologia na questão política, ideologia na questão moral, ideologia na questão religiosa, né? Quando eu falo religiosa, porque é no sentido contrário, porque o marxismo ele é ateísta, ele tolera as religiões, né? Especificamente, ele tolera o cristianismo por um tempo, depois ele vai eliminar o cristianismo, né? Tolera inicialmente, convive com o cristianismo até que ele finque raízes naquele território. Depois, com o passar do tempo, ele começa, então, a encurralar o cristianismo e a tentar arrancar as raízes do cristianismo daquela sociedade. Essa, inclusive, foi uma proposta de Antônio Gramsci, o ideólogo mais influente aqui no Brasil, para nós, né? Ideólogo italiano do século XX, ali. Ele é um discípulo da escola de Frankfurt, tá? Se você quiser consultar isso depois, consulte, né? Antônio Gramsci, aqui no Brasil, ele traz os conceitos do neomarxismo, do marxismo cultural, na verdade. E quando eu falava um tempo atrás de marxismo cultural, tinha gente que fazia caras e bocas, ouvia algumas poucas e boas, né? De que eu estava ligado à teoria de conspiração e tal, que isso não existia. Faziam questão de dizer que não existia. Não existe marxismo cultural, né? Cuidado com isso. Eu tenho aqui um livro, né? Olha aqui, A Nova Era e a Revolução Cultural. Tá? Marxismo cultural e revolução cultural também são a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo, nomenclatura diferente para explicar o mesmo fenômeno, né? Revolução cultural, por quê? Porque a revolução nada mais é do que um movimento que tenta destronar, é um movimento de poder, é um movimento de domínio de poder que tenta destronar o outro, que tenta tirar um outro poder
para tomar o seu lugar. Isso é revolução, certo? Tá? Então, o marxismo ele age como revolução. E antes, lá no início do século XX, na Rússia, por exemplo, o que aconteceu? A Revolução Russa, né, liderada lá por Vladimir Lenin, né, eles arrancaram o czar, né, a família Romanov do poder, né, arrancaram a força, inclusive fuzilaram a família Romanov e fuzilaram todos os que estavam com a família Romanov, né, e tomaram conta da Rússia, né? Depois ela veio se transformar em União Soviética, e aí foi a grande propagadora do comunismo no século XX, na verdade, né? Potência comunista do século XX, que alimentou várias outras revoluções pelo mundo, né? No entanto, já 30 anos, na terceira década do século XX, os discípulos de Lenin, né, os discípulos também da escola de Frankfurt, já adotavam uma nova postura de revolução cultural, né, de revolução marxista. Eles adotaram, então, a revolução cultural, tá? Não mais pelas armas, não mais através de fuzilamento, né? Muito embora os fuzilamentos sempre aconteceram, por exemplo, em Cuba. Che Guevara declarou isso abertamente na reunião da ONU. Fuzilamos e vamos continuar fuzilando, né? No entanto, a proposta de Antônio Gramsci já é uma proposta de um combate mais no campo mental. É subverter a cultura ocidental, subverter a cultura cristã, judaico-cristã, como ele mesmo propunha nas suas obras chamadas de Cadernos do Cárcere, que ele escreveu durante 20 anos, que esteve na prisão lá na Itália, né, preso por Mussolini. Ele era uma ameaça para Mussolini, o fascista Mussolini, né? Então, Antônio Gramsci, nos 20 anos que esteve na prisão, escreveu livros, né? Escreveu livros que ele chamou de Cadernos do Cárcere, e nesses livros ele vai propor uma revolução cultural marxista. Tá? O que seria isso? Seria uma subversão dos conceitos judaico-cristãos, né? Destruir a cultura judaico-cristã e implantar a cultura marxista, né? Os conceitos marxistas. E uma das palavras de Antônio Gramsci foi essa aqui, olha aqui, que o cristianismo precisava ser arrancado pela raiz para poder acontecer o assentamento do marxismo no Ocidente. Caso contrário, se as raízes não fossem arrancadas, o marxismo não teria sucesso. E graças a Deus e graças à resistência do povo cristão, conservador mesmo, cristão de raiz, né? O cristianismo continua firme no Ocidente, com algumas baixas, evidentemente, com algumas secularizações, com algumas apostasias acontecendo, né? Mas o cristianismo está aí, está firme e forte, resistindo bravamente. Aqui no Brasil, por exemplo, o cristianismo tem resistido bastante ao assentamento da Revolução Marxista, né, que começa lá nos anos 30, tá? Começa nos anos 30, e tudo isso graças à influência desse ideólogo italiano chamado Antônio Gramsci. Né? O presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi assumidamente gramscista. Viu? O presidente Fernando Henrique deixou muito clara a sua posição gramscista no governo, inclusive, né? Suas políticas públicas no campo social, no campo cultural, foram todas elas pautadas nas propostas gramscistas. E que seriam propostas gramscistas? Gente, proposta gramscista nada mais é do que se contrapor àquilo que foi plantado pela cultura cristã, pela cultura judaico-cristã. Tá? A forma de vida, tá? O conceito, os conceitos éticos, os conceitos morais, os princípios morais.
Então, o que é que você tem hoje? Você tem hoje esse bombardeio de ideologia de gênero, você tem hoje esse bombardeio de exaltação à delinquência, né? O delinquente. Vocês têm acesso à internet, aí vocês viram o discurso do Bom Selvagem, para não dizer outra coisa, né? Do Bom Selvagem, dizendo que era inconcebível prender um jovem de 14, 15 anos porque roubou um celular. Tá? Isso aí foi dito aos quatro ventos. Tá? Pouco antes do Bom Selvagem ser preso. Né? Falou isso. Né? Inconcebível. Né? E depois falou que é justificável que o jovem roubasse um celular, porque para poder tomar sua bebida. Uma certa filósofa, eu não vou citar nome aqui, mas vocês sabem perfeitamente que isso está em rede social, uma filósofa, vou usar esse nome, né, porque afinal de contas diz que é, né? Diz que é filósofa, brasileira, ligada a essa linha marxista, tá? Engajada, militante marxista, falou abertamente. Ela disse: eu vejo uma lógica no assalto, né? Uma lógica no assalto. O assalto tem lógica. Aí explicou, né? O cara tem desejo, o outro está com celular, ele não teve oportunidade de ter, então ele tem que roubar. Quer dizer, isso é gramscismo, gente. Quando você estuda gramscismo, você entende, tá? Essas coisas. Sabe esse negócio de soltar bandido aí, de milhares de bandidos soltar na rua? Isso é gramscismo também, tá? Por quê? Porque numa situação de revolução, de incêndio revolucionário, esses bandidos soltos, eles formarão o exército revolucionário também. Porque eles serão gratos, evidentemente, àqueles que os soltaram. Né? Quem é que solta bandido? Quem é que solta bandido? É um certo tribunal que a gente tem por aí, não é verdade? Tá? Que praticamente quer tomar conta do Brasil, quer mandar no Brasil. Quem é que dá ordem para soltar milhares de bandidos da prisão? Inclusive, um deles foi o Lázaro, recentemente foi solto por essas saidinhas, essas saidonas de presídio. Né? Olha o que ele fez. Saiu para cometer atrocidades. Tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos, então, gramscismo nisso. Né? Na Venezuela, antes de Maduro jogar a pá de cal no povo venezuelano, destruir tudo, acabar, porque acabou o país da Venezuela, acabou, né? Ele soltou a bandidagem toda e formou um exército só de delinquentes, só de bandidos, só de ex-presidiários. Formou, deu arma para eles para atacar as pessoas de bem, para silenciar as pessoas, para dominar os movimentos sociais, o movimento de multidão que protestavam contra a opressão do chavismo, né, na pessoa de Maduro. Então, isso é gramscismo. Tá? Essas loucuras aí, esse que você vê de propaganda dessa Burger King, né, com crianças e tal, as coisas, isso é gramscismo, gente. Isso é gramscismo. Você vai leia lá. Se você quiser também, está lá na proposta da Escola de Frankfurt, está tudo lá, entendeu? Essa proposta de licenciosidade, essa coisa do incesto. Outro dia eu vi um vídeo de uma deputada, ela é deputada federal atualmente, tá? Não vou falar aqui de partido político, senão vão pensar que eu estou fazendo campanha aqui, não é? Tá? Estou abordando uma questão chamada guerra cultural, guerra espiritual. Essa deputada, ela falou claramente contra a família patriarcal, tá? Então, isso é gramscismo, o combate à família patriarcal, tá bom? O combate, por exemplo, ao homem, né? A figura masculina, né? O feminismo, por exemplo, está dentro da bandeira gramscista, né? É uma bandeira que serve o gramscismo também. Então, todas essas perversões morais, todas essas ocorrências que conflitam com os princípios cristãos, né? Liberação de droga, aborto indiscriminado, né? Ideologia de gênero, essa coisa de relação sexual de adulto com criança, tá?
o próprio o banditismo, né? O banditismo assumido e aceito, e legitimado, inclusive, legitimado por instâncias de juízo, né? Instâncias jurídicas. Isso tudo é gramichismo, isso é a revolução acontecendo. Então, nós estamos diante dessa revolução. Mas a pior de todas, evidentemente, o mais alto nível do gramichismo é essa corrupção da família, né? A família é corrompida, a base da sociedade. A família ela é pervertida, porque a proposta de Gramsci é que a família deveria sofrer uma subversão dos seus valores, a sua constituição, de maneira que hoje você tem constituições familiares, né? Não mais homem, mulher e filhos, mas mulher, mulher, homem, homem, né? e filhos ou não. Você pode ter homem, mulheres, mulheres, homem, o que você achar. Né? O homem que é mulher com a mulher que agora é homem. Tudo isso acontece. Tá? Então, são as novas constituições familiares. Essa subversão, isso é gramscismo, gente. Você estuda, você lê isso em Gramsci, tá? Você aprende isso em Gramsci. E o conceito mais elevado, mais filosófico, você vê na escola de Frankfurt, nos propostas dos ideólogos da escola de Frankfurt. Então, nós estamos diante dessa guerra, estamos diante de uma batalha cultural que é batalha espiritual. Por quê? Por que é batalha espiritual? Porque isso envolve preceitos morais, éticos. Tá? Envolvem conceitos que são também adotados por nós. Tá? Nós, cristãos, nós somos contrários a esses conceitos. E somos a favor dos conceitos bíblicos, que norteiam as nossas condutas, que norteiam nossos comportamentos, nossas atitudes comportamentais. Tá? A nossa ética. E falando em ética e moral, que para você entender também, né, como é a ética moral do marxismo, né? O marxismo, a ética do marxismo, ela é uma gangorra, tá? E para isso, para você entender a moral e a ética marxista, você tem que ler o livro de Leon Trotsky, né? A moral deles e a nossa, né? Um livro, eu vou colocar aqui no cantinho do vídeo para vocês, tá? A moral deles e a nossa. Nessa aí, a ideia de Leon Trotsky é a seguinte: ele diz que tudo é permitido, desde que seja pela revolução. Que revolução é essa? A revolução marxista. Né? Tudo é permitido. Então, quer dizer, nada é crime, desde que seja para a revolução. Tá? Você pode usar as duas situações. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele diz que pode roubar, pode matar, pode destruir patrimônio público, pode queimar, pode fazer tudo que for preciso, tá? Desde que isso seja para contribuir com a revolução, com o assentamento do poder marxista, que, na verdade, é um poder totalitário, é um poder que faz uso do Estado, né, para tutelar o ser humano, né, que vai ser o pai e a mãe do ser humano, que vai ditar as regras de vida do ser humano, hora de dormir, hora de acordar, né, que vai fazer a condução moral desse ser humano, inclusive. E como eu estava dizendo lá há poucos, né, o final desse processo cultural, dessa revolução cultural marxista, é o ateísmo, é o abandono do cristianismo, é a descristianização do ser humano. Tá? É arrancar as raízes do cristianismo do coração do ser humano, da mente do ser humano, e torná-lo um ateísta, um ateu, ou um à toa, pelo menos, né? Que ele seja um filho do Estado marxista. Né? A revolução cultural marxista ela acontece preliminarmente ao estabelecimento de um Estado definitivo marxista, do Estado totalitário marxista. Né? Então, ela precede. Primeiramente, é feito um trabalho de estender o tapete para um governo totalitário. Né? Ainda não conseguiram no Brasil, graças a Deus, ainda não conseguiram um Estado totalitário no Brasil,
um Estado totalitário marxista no Brasil. Estão tentando, quase conseguiram, né? Mas o que eles fazem? Enquanto esse Estado totalitário marxista não se estabelece, né, ali no poder, nos poderes, melhor dizendo, no executivo, legislativo, judiciário, totalmente, existem já elementos desse poder nessas instâncias que eu citei, mas ainda não está definido, como, por exemplo, na Venezuela, né? Na Venezuela já está definido. Então, enquanto não se define, enquanto esse poder não se assenta, o que eles fazem? Eles vão fazendo a revolução cultural, tá? E a revolução cultural é esse processo que leva um certo tempo. É um processo de transformação da mentalidade da sociedade, descristianizando essa sociedade, tirando os valores cristãos, judaico-cristãos da mente das pessoas, né? Minando o comportamento das pessoas, para que elas adotem novos comportamentos. Vai se formando, então, uma nova cultura, né? Vai se formando uma nova cultura, até que, então, essa sociedade, né, chegue uma certa geração que esteja completamente receptiva, né? Completamente entre aspas, né? Sempre vai haver alguma resistência, né? Não vai ter unanimidade. Mas quando a maioria estiver receptiva, aí então esse Estado totalitário fica completamente à vontade para reinar eternamente, como, por exemplo, hoje em Cuba, né? Na Coreia do Norte, por exemplo, né? Hoje estamos já vendo isso na Venezuela, né? Não tem volta, né? Isso talvez daqui a 100 anos. Tá? A Argentina hoje já caminha para um Estado totalitário, né? Ainda está meio balançando, mas muito difícil voltar atrás, né? E nós somos o grande alvo desse movimento revolucionário, né? Isso é uma batalha, gente, é uma batalha de conceitos, e nós estamos nesse campo de batalha, todos nós. Somos bombardeados com estímulos, com conceitos, com novidades comportamentais. E qual é a nossa? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude sempre será de resistência. Mas como resistir isso? Resistir com a fé bíblica e cristocêntrica. Não basta só dizer Deus existe. Ah, não, eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus, mas qual é a tua posição em relação à sexualidade? Qual é a tua posição em relação ao casamento? Qual é a tua posição em relação ao aborto? Qual é a tua posição em relação à família? Quais são os teus conceitos? Né? Qual é o teu conceito em relação à delinquência? Como você vê? Né? Eu vou citar aqui um exemplo de Jesus diante da delinquência, arrependido, inclusive. Né? Jesus está do lado daquele rapaz que era um delinquente. Nós não temos aqui a ficha criminal dele, mas para morrer de cruz é porque era já era bastante criminoso, né? Aquele cidadão se arrependeu, reconheceu seus pecados, ele entregou sua vida a Jesus ali, pediu para que Jesus o recebesse na vida eterna. Jesus garantiu para ele que ele seria assim recebido. No entanto, Jesus não tirou ele da cruz. Entendeu? Jesus não tirou ele da cruz, não. Jesus deixou ele lá para pagar pelos seus crimes. Ele precisava pagar diante da sociedade, diante da lei. Tá? Então, o indivíduo ele se arrepende, ele pode tomar uma nova atitude, mas ele tem que pagar pelos seus atos. Não pode ser tratado como vítima. Aliás, vitimismo é o que você não vai ver na Bíblia. Por isso que o mito do bom selvagem não combina com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos são pecadores. Todos nós nascemos em estado pecaminoso, inclinados para o mal, para a desobediência. Todos nós nascemos resistentes a Deus, né? Inclinados para fazer aquilo que é da nossa inclinação egoísta. Tá? E até mesmo quando fazemos o bem, nós fazemos o bem premeditando ter benefícios pessoais com isso. O evangelho, a cultura judaico-cristã, né, ela que já vem amenizar essa situação, ela que vem fazer um trabalho de disciplina dessas inclinações. E o evangelho transformador, a conversão, aí sim a conversão traz a obra do Espírito Santo, né,
traz o controle do Espírito, a ação do Espírito em nós, que vai nos moderar, que vai nos equilibrar. Aí sim nós vamos exercer o bem, não pensando em nós, mas pensando em Cristo. Essa é a grande diferença, né? Pensando em Cristo. Tá? Porque agora, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 4, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, a partir do momento da nossa conversão, as nossas obras, elas são obras agora que são feitas, direcionadas a glorificar e exaltar os méritos de Cristo e não mais os nossos. Né? Nós agora vivemos para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Mas estão voltando à Revolução Cultural Marxista, gente. Vamos lá. Nós temos hoje a nação mais marxista do planeta, é a China, né? A que domina, na verdade. Né? E lembrando, o marxismo, quando a gente fala marxismo, comunismo, socialismo, já vou dar introdução nisso, que eu vou falar da China, né? Nós estamos falando da mesma coisa, só que em graus diferentes. O marxismo, ele é a matriz, ele é o guarda-chuva, tá? O marxismo é o guarda-chuva, é o teto. Ou poderíamos chamar também de base. O marxismo seria a base, vamos lá. O marxismo é o fundamento do comunismo, o marxismo é o fundamento do socialismo. Comunismo e socialismo podem ser, são ideologias irmãs. Né? Tem algumas diferencinhas, alguns conceitos que os diferem, mas eles agem sempre no mesmo propósito, de instaurar, de assentar o marxismo, né, em determinadas nas nações, nas sociedades. Tá? Isso é muito... Para você entender, eu vou citar aqui o cristianismo para você. Ó, o cristianismo, né? Vamos lá, tem a base, né? O cristianismo. Vamos começar pelas vertentes do cristianismo. Tem lá o cristianismo primitivo, de Cristo dos apóstolos, né? Mas aí você vai ter, por exemplo, você tem hoje, cristianismo, igreja católica e algumas igrejas católicas, né, que são vertentes dela, tá? Você vai ter o protestantismo. E no protestantismo você vai ter ramificações que saíram do protestantismo. Você tem os protestantes raiz, né? Os presbiterianos, os batistas, os metodistas e assim sucessivamente. E você vai ter os protestantes já mais distanciados, que vão ter uma linha mais distanciada. Né? Aí você vai ter o pentecostalismo, daí você vai ter o neopentecostalismo, daí você tem também as ramificações que se diferenciam por algumas crenças, como os adventistas, por exemplo. Né? Os adventistas, eles também são ramificações da reforma protestante. Né? Então, existem crenças diferentes, existem conceitos diferentes, mas a matriz é a mesma, tá? E existem pontos convergentes, que são os pontos cardeais, que são convergentes para essas denominações cristãs, tá certo? Então, assim é o marxismo, né? Ou a base, vou usar aqui a base. O marxismo é a base, as ideias de Karl Marx, que foram depois aprimoradas, que foram depois ajustadas e adaptadas a novas realidades, como, por exemplo, hoje, né? O marxismo hoje é altissimamente capitalista, né? Majoritariamente, os mega capitalistas do mundo são hoje de linha marxista, são hoje influenciados eles lutam, eles trabalham pelo socialismo, pelo marxismo, tá? Então, o marxismo é a base, aí você tem o socialismo, o comunismo, andando juntos aqui, fazendo cada um a sua parte, tá? No tempo e espaço. Muito bem, não vamos entrar muito nisso, porque a live já está ficando longa. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje nós temos a China é o grande exemplo de guerra cultural e guerra espiritual. A China age muito diretamente na extinção do cristianismo. Ela luta contra o cristianismo. Vou deixar aqui para você, aqui no cantinho, vou deixar para você alguns slides, né? Algumas coisas, algumas notícias do que a China faz com os cristãos. Ela persegue o cristianismo, ela prende, ela mata,
ela queima igrejas, ela persegue a disseminação da Bíblia Sagrada, dos livros religiosos, né? E ela também trabalha, ela também investe na revolução cultural, tá? Porque a revolução cultural marxista favorece a chegada do domínio chinês no mundo, certo? Ela, muito embora ela não ligue muito, ela é muito mais ateísta, na verdade. A proposta marxista da China é muito mais ateísta, né? Ela vê no cristianismo sua grande barreira, o seu grande obstáculo. Então, só que ela usa de força, né, de perseguição. No entanto, como um lugar como o Brasil, por exemplo, ela se aproveita dos marxistas culturais aqui do Brasil, né? Então, o que ela faz? Ela vai cooptando esses agentes marxistas para facilitar o trabalho dela. Aqui no Brasil, a China tem conseguido grandes êxitos, né? Ela já adquiriu partes no capital de mídia, né? De meio de comunicação, né? Ela consegue cooptar jornalistas, influenciadores, políticos, já estão, né, envolvidos pelo governo chinês, pelo Partido Comunista Chinês, que é isso que é a força, né? E é tanto que lá em Brasília tem a bancada da China, né? Nós temos uma bancada da China lá em Brasília. Isso é a força do governo chinês, do Partido Comunista Chinês. E para finalizar essa palavra sobre a China, eu trago para vocês aí a última do Xi Jinping, que é o ditador chinês, que é o líder do Partido Comunista Chinês, que governa a China, né, há décadas e décadas, né, tempão, já 100 anos aí praticamente, né? Então, o Xi Jinping exortou os seguidores, os seguidores do Partido Comunista, que tomem, atenção, olha aí, vai estar aí do seu lado, que tomem o socialismo como propósito de vida, tá? E ele fala em fé, você vai ver aí, fé, tá? Que tomem o socialismo como propósito de vida e baseado em fé, que tenham fé no socialismo, tá? Então, para vocês verem como a guerra não é só uma guerra de conceitos assim seculares, não, gente. A guerra é espiritual. Existe a luta do dragão contra a mulher aí, sabe? Tá? Existe a luta do anticristo, da besta, sabe? Aquilo que tem Apocalipse, né? Contra a igreja, gente. Contra a igreja de Cristo. Então, não pense que a guerra espiritual é aquilo que você trava como se fosse aqueles desenhos animados lá, que o sujeito vai lá, não sei aonde, vai lutar contra o seu inimigo lá no ar, eles ficam se atirando ali uns raios, um contra o outro, sabe? Não é isso, não. Isso pode acontecer no teu sonho, numa visão sua. Mas a realidade é aqui, gente. Nós travamos uma batalha contra principados e potestades aqui, tá? Os demônios estão por trás das instituições. Os demônios estão por trás das ideologias. Os demônios estão por trás de governantes, de políticos, de influenciadores digitais. Os demônios estão por trás, né, das big techs, né, vamos dizer assim. Né? Os demônios, se é que a gente vai usar esse termo, né, os seres espirituais que agem nas regiões celestiais, eles estão por trás da mídia. Né? E o que é mídia? Para aqueles que ainda perguntam para mim, o que é mídia? A mídia é todo esse conjunto de instrumentos de comunicação de massa, né? Que são rádio, televisão, internet, né? Jornal escrito, revistas. Isso é mídia, gente. Tá? Revistas eletrônicas, jornal eletrônico, jornal impresso que você pega e lê, né? Revista mesmo física que você pega e lê. Tá? Isso é mídia. Tá? Então, os seres espirituais, eles estão trabalhando por trás desses instrumentos, que são humanos e não humanos. Tá? Os seres humanos, já citamos aí. E os não humanos são os instrumentos que os humanos usam. Né?
que os humanos usam para produzir cultura, para produzir eventos que vão forjar comportamentos e comportamentos que vão forjar culturas. Tá certo? Essa é a guerra que nós estamos travando. E o apóstolo Paulo nos ensina a lutar com armas espirituais. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, lá, o apóstolo Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, para levar todo o pensamento à obediência de Cristo. O que ele está dizendo sobre isso, irmão? Ele está falando em termos de argumento. Você tem que estar preparado com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o fundamento é a palavra de Deus. Tem que crer. Você tem que crer naquilo. Em seguida, você tem que viver aquilo. Em terceiro, você tem que defender isso. E você defende com argumentos. Você tem que fazer uso de ferramentas do nosso domínio. Por exemplo, a filosofia, você pode usar. Ela já foi usada pelos pais da igreja, por exemplo, como ferramenta para defender a divindade de Cristo, para defender o cristianismo lá atrás. A Bíblia sempre vai ser o fundamento, mas existem instrumentos que vão corroborar, né, com os argumentos. Por exemplo, eu vou citar aqui rapidinho. Você vai conversar com um ateu mesmo, um ateu intelectual, um ateu que pensa, tá? Você não vai inicialmente ler Bíblia para ele. Você não vai ler a palavra porque ele não crê nisso, porque ele não acredita que isso seja a palavra de Deus. Né? Você primeiramente vai discutir, você vai trincar as certezas dele, e para isso você precisa de argumentos. Você vai precisar ser um apologeta, né, da palavra de Deus, mas usando argumentos. Às vezes usando o próprio argumento dele para trincar as suas certezas, questionar o próprio argumento dele. Né? Você vai fazer uso da revelação geral de Deus, que está aí, a natureza, por exemplo, está aí o universo, estão aí as leis da física, a biologia, né, a cosmologia. Você vai fazer uso da revelação geral de Deus. Aí depois você vai para a revelação especial. Por quê? Porque essa pessoa já vai estar acessível à palavra de Deus. Aí você então vai abrir, vai fazer o estudo, aí ela vai ler, ela vai aprender. Mesmo que ela já tenha lido a Bíblia, não acreditado naquilo, mas agora ela já vai entender isso como palavra inspirada de Deus. Né? E arma espiritual também, oração, é o jejum, é a intercessão pela pessoa. Arma espiritual também é você ser acessível às pessoas, é você estar disposto a interagir com elas. Você não pode hostilizá-las, senão você não tem como dialogar com elas, como discutir com elas essa questão. Jesus chegou com a mulher samaritana e não foi logo dizendo, você é uma pecadora, né? Você tem uma ficha suja aí, tua capivara é longa, conheço teus maridos. Não. Ele falou, primeiro ele pediu água para ela, travar um diálogo, começar a conversar, e depois ele foi entrando, até que lá na frente ele confrontou a mulher, mas ela já estava acessível, e aí ela foi transformada numa grande discípula de Jesus. Então, meus irmãos, armas espirituais nós vamos usar para combater o bombardeio dessa guerra cultural e espiritual que é travada contra nós todos os dias, ou também nessa guerra na qual nós estamos também travando, porque nós nos defendemos e também contra-atacamos. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos. Prepare-se para essa guerra, lute, seja resistente, contra-ataque e seja vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.